Como vocês devem saber, em dezembro de 2025 ocorreu algo inédito, algo incrível para a comunidade científica brasileira e mundial, pode-se dizer. Foi divulgada a existência de uma nova espécie de ave para o Brasil, uma nova espécie da ordem Tinamiformes, conhecida como sururina da serra, batizada de Tinamus resonans e apelidada pelo público de Doutor Brasileiro, pelo simples fato de que, ao contrário dos outros inhambus, ela não costuma ser arisca, tão arisca quanto eles são, não é? Porque o que acontece? Quem observa aves na natureza sabe que os inhambus são bem difíceis de serem vistos andando por aí, né? Tipo, você vê um inhambu xintã ali, geralmente o bicho é quase uma sombra da mata. Você olha pra ele, ele entra silenciosamente no meio do mato, como quem quisesse dizer que nunca esteve ali. Essa espécie aqui não, como ela nunca teve contato com humanos, até onde a gente sabe, né? Ela costuma ser mais tolerável à nossa presença. E ela é endêmica da mata, né? Da reserva biológica Serra do Divisor, no estado do Acre, lá na Amazônia. E sim, a existência dela só foi divulgada agora, em dezembro de 2025, para a ciência, né? Mas os pesquisadores já vêm observando ela há alguns anos, né? Então, foi descoberta há algum tempo, mas só foi divulgada recentemente, né? Deu para entender, né? Enfim, para quem é antenado no universo biológico já deve saber disso, né? Com certeza já conhece, né, dessa descoberta, né? Dessa incrível descoberta para a fauna brasileira. Então por isso que eu só contei essa história aqui resumidamente, né? Até onde eu sei, nesse momento ela ainda não foi descrita oficialmente, né, para a ciência, né? Tem o nome popular, o nome científico e tudo, mas até o momento aparentemente não está nas listas oficiais ainda, né? Pode ser que num futuro distante ela. Não, no futuro distante não, no futuro próximo ela seja colocada aí. Esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de fevereiro de 2026. Pode ser que no momento que você esteja assistindo já esteja aí, né? Mas por enquanto. Mas aí essa nova espécie de ambu brasileiro descoberto gerou uma dúvida em uma parte da população. Tá, uma nova espécie de inhambu foi descoberta. Mas quais são as outras espécies de inhambus do Brasil? No Brasil existem 24 espécies de inhambus, claro, além da sururina da serra, não é? E nós vamos vê-las no vídeo de hoje. E aliás, uma nova atualização proposta, né, que veio junto com a divulgação da sururina da serra é a mudança de gênero de algumas espécies, né? Por quê? Porque pode-se dizer que até o momento a família Tinamide é dividida em 5 gêneros no Brasil, né? Tinamos, Crypturellus, Rhincotus, Notura e Tauniscus. Sendo que a maior parte deles, né, a maior parte das espécies pertence ao gênero Crypturellus, né, que são os inhambus que a gente costuma ouvir por aí no meio do mato, né, a maior parte das espécies, né. Mas aparentemente eles estão querendo incluir todas as espécies do gênero Crypturellus no gênero Tinamus, que, enfim, já dá pra ver essa surina da serra, inclusive, ela poderia pertencer ao gênero Crypturellus, mas já foi colocado como Tinamus aí. Enfim, essa é uma mudança que até o momento dessa gravação, 1º de fevereiro de 2026, ainda não foi efetuada também. Então, por enquanto, vamos usar a classificação atual. Então, vamos embora ver todas as espécies de inhambus do Brasil. Então, se curta, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal e feliz 2026 para todo mundo, né? Primeiro vídeo do canal depois de muito tempo. Enfim, vamos começar o vídeo. Bem, como eu já disse nesse vídeo, vamos contar a classificação atual até o momento da gravação do vídeo, né? Gêneros Tinamos e Crypturellus. Atualmente no gênero Tinamos estão incluídas 4 espécies. 4 espécies essas, né, conhecidas por serem inhambus grandes e que dormem em árvores ao invés do chão, né? Além de outras características. Temos aqui, por exemplo, a azulona Tinamus tal,
Azulona, uma voz conhecida da Amazônia, né? Tanto que tem até um mapa aqui, ó. Botei um mapa aqui para ficar chique. O mapa, olha, dá para ver que a distribuição dela está majoritariamente na Amazônia, com algumas partes no Cerrado, até no Pantanal um pouquinho, né? E tem até, botei o som dela aqui, ó. Botei o som de todas as espécies para ver como é que é aqui, ó. Da Azulona aqui, ó. Cadê? Olha, ó. Vai demorar um pouquinho. Olha. Olha o som da Azulona, a tecnologia, ó. É muita tecnologia, essa tecnologia aí, ó. É tecnologia. Mas enfim, a azulona é um grande dinamírio, né? Comum na Amazônia, comum de ser escutado, né? Nessa parte da Amazônia, tem os pontinhos vermelhos, né? Enfim. Se na Amazônia temos a azulona, na Mata Atlântica temos o macuco, Tinamos solitários, considerada a maior espécie de inhambu do Brasil. Como podem ver, olha, ele vive majoritariamente pela Mata Atlântica, né? Praticamente toda a Mata Atlântica brasileira. Quer dizer, na Mata Atlântica do Nordeste, apenas nessa parte aqui do estado de Alagoas, né? Enfim, a distribuição do macuco aí, né? E pode-se dizer que é uma ave bem difícil de ver, quase uma ave fantasma da Mata Atlântica, né? Ele fica bem escondido mesmo, só de vez em quando, raramente, aí dá pra ouvir o canto dele. Eu mesmo nunca, não lembro de ter ouvido ainda, embora ele exista por aqui, né? Ó, vamos ouvir o belíssimo canto do macuco. Cadê as... Aqui, ó. Esse é o piado do macuco aí, ó. Além da azulona e do macuco, temos mais duas espécies um pouco menos conhecidas, né, no gênero Tinamos, duas espécies da Amazônia, né, como o inhambu serra, o Tinamos major. Olha, ele é um pouquinho diferente, ele tem essa crista marrom aí, né, até bem bonito, aliás. Né. Vamos ouvir o som do inhambu serra. Olha aí, o Inhambu serra por conta desse som serrilhado que ele tem, eu acho, né? Eu acho. E ainda mais rara, né? É o Inhambu galinha, Tinamos gutatus. Olha aí, ele parece ser menorzinho que os outros, né? Olha, é bem bonitinho, ele parece uma galinhazinha mesmo, olha. Que bonitinho, bonitinho, bonitinho. Mas vamos ouvir o som do Inhambu galinha, e não, ele não canta igual galinha, ele faz o som de Inhambu mesmo, quer ver? Olha aí. E agora chegamos ao gênero Crypturellus, que aparentemente no futuro vai migrar, todas as espécies do gênero Crypturellus vão migrar para o gênero Tinamos. Ou seja, o gênero Tinamos vai ficar com 19 espécies no Brasil. Pois sim, atualmente temos 15 espécies no gênero Crypturellus, no Brasil, claro. O gênero Crypturellus é composto basicamente pelos inhambus com cantos mais melódicos, né, mais espaçados, né, maiores. Né. Os tinamos eles têm cantos mais simples, né, os Crypturellus eles costumam ter cantos mais prolongados aí, né. Começamos aqui por mais uma espécie amazônica, o inhambu peixuna, Crypturellus cinereus. Olha, ele é bem bonito também, ó, todo preto aí, ó, com zóio castanho, zóio marrom bem vivo mesmo, olha. Bonito, bonito. Bonito. Como podem ver, ele é distribuído por praticamente toda a Amazônia brasileira, até vaza um pouquinho pro Cerrado, inclusive. E agora vamos ouvir o som do Inhambu Pixuna. Olha aí. Tururim Crypturellus soui. Tururim é uma das espécies mais comuns, mais conhecidas e mais bem distribuídas de inhambus do Brasil, não é? Mais bem distribuídas porque ele meio que tem duas populações no Brasil, né? Uma aqui na Amazônia e no Cerrado, né? Bem ampla, né? E outra na Mata Atlântica, né? Praticamente em toda a Mata Atlântica, até desde a Paraíba até o Rio de Janeiro. Ele só vai até o Rio de Janeiro mesmo. Então não é toda a Mata Atlântica, né? Vamos ouvir o som do tururim. Então aí.
Inhambuguaçu, Crypturellus obsoletus, uma das maiores espécies de inhambus do gênero Crypturellus. E essa eu já ouvi cantando na natureza. Tem um canto bem reconhecível também. Como pode ver, ele tem uma distribuição meio salpicada pela Amazônia aí, ó, vivendo em algumas partes, mas ele é mais comum na Mata Atlântica mesmo, né? Desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, ele vai até os Pampas, na verdade. E essa espécie tem um canto mais longo, né, e mais característico. Vamos ouvir o canto do Inhambuguaçu. Olha aí, dá pra fazer uma batida boa com esse canto aí. Jaó, Crypturellus umbulatus. Jaó, um dos inhambus assim, mais conhecidos e mais representativos do cerrado brasileiro. Embora ele viva também, seja bem distribuído pela Amazônia aí, né? Porém, ele é bem mais associado ao cerrado mesmo, né? Jaó, que inclusive é mencionado lá na música do Chitãozinho Chororó lá, né? Quando eu chego em entardecer, pia triste o Jaó, só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. O Inhambu, Xintã e o Chororó. É o Iambu, Xintã e o Chororó. Inclusive o Xintã e o Chororó vão aparecer mais pra frente. Mas por enquanto nós estamos no Jaó ainda, né? Jaó é uma voz bem conhecida do Cerrado, né? Olha aqui, vamos ouvir o som do Jaó. Olha o Jaó. Olha aí, quem vai no Cerrado conhece muito esse canto aí, ó. É o Jaó. O Jaó cantando lá naqueles cafundó na frente lá. Inhambu relógio, Crypturellus estrigulosus. É uma espécie, mais uma espécie de inhambu amazônica, né? Aparentemente bem comum na Amazônia. Olha aí, que é a distribuição dele por todo o bioma. Inclusive ele tem uma pequena população aqui pela Mata Atlântica do Nordeste também, olha aí, por Pernambuco e Alagoas, aí, basicamente. Enfim, vamos ouvir o som do Inhambu relógio. Olha aí. A seguir temos duas espécies de inhambus bem raras e pouco distribuídas pela Amazônia brasileira. Temos aqui o inhambu de pé cinza, Crypturellus duide, que como podem ver pelo mapa, a distribuição dele é bem pequena, né? Basicamente pelos estados de Roraima e Amazonas aí. Aparentemente é um inhambu bem difícil de ser encontrado, bem raro mesmo, né? Tanto que tem pouquíssimas fotografias dele. E aqui está o som do inhambu de pé cinza. E tão raro quanto é o inhambu de perna vermelha, Crypturellus erythropus, que é basicamente a mesma coisa, né? Tem poucas fotografias dele, né? E é bem pouco distribuído também. Ó. Vive basicamente Roraima, Amazonas, Pará e Amapá, bem pouco distribuído, né? E o som do inhambu de perna vermelha. Olha aí. Zabelê, Crypturellus zabelê. Zabelê, que é conhecido por seu nome engraçado, e é uma ave do Nordeste, majoritariamente do Nordeste brasileiro. Né? Ele só invade um pouquinho aqui o estado de Minas Gerais, mas Minas Gerais é praticamente Nordeste também, então tá valendo. Olha, o Zabelê ele tem uma coloração bem interessante aí, ó, os pés amarelos, as penas aí, as cores diferentes aí, ó.
Vamos ouvir o som do Zabelê. Olha o Zabelê. Jaó do Sul, Crypturellus noctivagos. Olha aí. Jaó do Sul já é uma espécie um pouquinho mais rara na Mata Atlântica brasileira, né? Até onde eu sei, ele é endêmico do Brasil. O Zabelê também, esqueci de falar disso, né? Ou seja, tanto o Jaó do Sul quanto os Zabelê só existem no Brasil e em nenhum outro lugar, né? E como podem ver, a distribuição do Jaó do Sul um pouquinho salpicado pela Mata Atlântica, né? Ele vive aí pelo Espírito Santo, Minas Gerais, aí um pedaço da Serra do Mar, né? São Paulo, Paraná e Santa Catarina e em alguns lugares do Rio Grande do Sul também. Vamos ouvir o som do Jaó do Sul, que é Jaó, mas é do Sul. Mentira, são espécies diferentes. Enfim, vamos lá. O som é bem parecido com o do Zabelê, na verdade, né? Como deu pra ver. É porque, se eu não me engano, o Zabelê ele foi separado recentemente do Jaó do Sul. Cala a boca! Foi separado recentemente do Jaó do Sul na classificação científica, né? Antes era uma espécie só e foi... Enfim, coisas da ciência. Inhambu de coroa preta, Crypturellus atrocapilus. Mais uma espécie, né, da Amazônia brasileira. A Amazônia tem muitas espécies de inhambus, né? O que dá para imaginar. E ele tem uma distribuição bem reduzida pelo Brasil, né? Basicamente só em pedaços da Amazônia e do Acre, basicamente. A característica dele é essa coroa preta mesmo, né? Esse tupetinho, tupeto, é o tupeto, tupeto preto. Vamos ver o inhambu de coroa preta ali. Olha aí. Inhambu anhangá, Crypturellus variegatus. Olha aí, Inhambu anhangá, uma das espécies mais representativas da Amazônia brasileira, não é? Ele tem duas populações pelo Brasil, na verdade, né? Uma na Amazônia, bem distribuída aí pela Amazônia, e outra na Mata Atlântica, né? Distribuída basicamente entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Olha aí, um pouco mais raro também. Inhambu anhangá, ele tem esse padrão de cores bem interessante, né? Cabeça cinza e essas asas porque é salpicada aí, né, de preto com dourado, eu acho que é isso, né? Que eu acho que serve para camuflar, né? Camuflar no sol, igual filhote de anta, né? Já viu filhote de anta, que tem aquelas listras lá, né? Que é para camuflar no sol, então acho que deve ser, eu não sei. Vamos ouvir o som do Inhambu anhangá. Bora. Olha aí. Inhambu carijó, Crypturellus brevirostris. Essa é com certeza uma das mais raras do Brasil, não é? Ele tem um padrão de cores semelhante ao do Inhambu anhangá, né? Só que é bem menos distribuído. Porque no Wikiaves mesmo só tem 2 registros sonoros, nem foto tem. Aliás, tem foto? Nem foto tem, só tem som mesmo. Em 2 municípios do Amazonas apenas, Manaus e Tefé. Ou seja, pode-se dizer que não tem nenhuma foto dele no Wikiaves tirada no Brasil, só em outros países de fora mesmo, nos países vizinhos, né? Vamos ouvir o som do Inhambu carijó. Olha aí. Inhambu anhangaí, Crypturellus bartleti, é isso aí. É também parecido com Inhambu anhangá, só que sem o mesmo brilho. Não tem o mesmo brilho, enfim. Ele também é pouco distribuído pela Amazônia, né? Basicamente por essa região aí do Amazonas e do Acre, né? E vamos ouvir o som do Inhambu anhangaí. Olha aí. Bonito. Tem uma porção de aves amazônicas cantando no fundo, liga não. E agora sim chegamos nas 2 espécies mais conhecidas e mais comuns de inhambus do Brasil. Primeiramente, o inhambu chororó, Crypturellus parvirostris.
Provavelmente a espécie de inhambu mais bem distribuída pelo Brasil, ela pode ser encontrada em todos os biomas, em praticamente todos os estados, né? E é uma das espécies mais comuns de se ouvir cantando aí quando você vai pro meio da roça. Aí vai pro meio da roça, capinar uns terreiros. Aí tá lá um Iambu Chororó cantando no fundo. Olha ele cantando aqui, ó. Esse som, esse é o som que nós ouvimos muito quando vai lá pro meio da roça. Ô, bicho canta no meio da roça. Enfim, o Iambu Chororó ele é mais de áreas abertas, né? Ele se esconde no meio do capinzal ali. Não é só porque ele é de áreas abertas que significa que ele seja fácil de ver. Engano, lê do engano. Ele fica escondido lá no meio do capim alto mesmo. Quem é que vê o bichinho? Só ouve os piados dele no meio do mato aí. Aliás, é porque a foto engana também, né? Mas é porque a foto engana faz ele parecer um pouco maior. Mas não, na vida real ele tem um tamanho de uma rolinha, praticamente. Se temos o Inhambu Chororó, também temos o Inhambu Xintã, Crypturellus tatalpa, que é parecido com o Inhambu Chororó na aparência, né? Dá pra dizer que ele é um pouco mais escuro nas asas, né? Tem um marrom um pouco mais escuro, o bico é laranja, né? O bico do Chororó é rosa. É um tom de rosa aí. E os pés também, os pés são meio marrom acinzentado aí, o do Chororó é rosa também. Ele também é bem distribuído aí pelo Brasil, né? Ele vive majoritariamente aí nas regiões da Mata Atlântica, da Caatinga, né? Também um pouco lá pro Cerrado, pra Amazônia um pouquinho, né? E o Iambu Xintã é parecido com o Chororó não só na aparência, mas no som também. A diferença é que o som do Xintã é um pouco mais rouco e mais curto também. Vamos ouvir. O Iambu Xintã, embora ele seja mais associado a matas fechadas, ele costuma dividir o ambiente com o Chororó com bastante frequência. Quando nós vai pro meio da roça, nós ouve o Iambu Xintã e o Chororó piando lá para aqueles cafundó o dia todinho. Enfim, já vimos os dois gêneros, os dois principais gêneros da família Tinamide, não é? O gênero Tinamos e o Crypturellus, mas temos três gêneros menores com menos espécies, né? E são três espécies, digamos, de pasto, né? Mais associadas a áreas abertas, né? Como, por exemplo, o exemplo mais conhecido aqui, né? O perdiz, a perdiz, Rhincotus rufescens, o único membro do gênero Rhincotus no Brasil, inclusive, né? Olha aí o perdiz aí. Quem é que não conhece perdiz, né? Perdigão. Olha o perdigão, ó. Perdiz, uma ave associada aos pastos, né? Áreas abertas. Olha aí. De praticamente de boa parte do Brasil, ó, menos distribuído na Amazônia, mas pelo resto do Brasil bem distribuído. Otávio que nós escuta muito quando vai lá pro meio da roça, capinar uns terreiros. Vamos ver o som do perdiz aí, ó. Ê, somzinho, trem. Pode-se dizer que perdiz é mais fácil de ser avistado em relação aos outros inhambus, né? Aos outros os criptorelos e os tinamos, né? Tanto por ser grande quanto por ser de áreas abertas. Ainda nas aves de pasto, temos o gênero Notura com três espécies conhecidas popularmente como codornas. E sim, as codornas silvestres que temos aqui no Brasil são completamente diferentes dessas que se cria em granja, né? Dessas que se vende o ovo delas no mercado. Né? Essas são parentes das galinhas. As codornas daqui são inhambus mesmo. São completamente diferentes. Uma das mais conhecidas é a codorna do Nordeste, Notura buraquira, que, como o próprio nome sugere, é majoritariamente distribuída pelo Nordeste, vivendo em todos os estados do Nordeste, incluindo Minas Gerais e Espírito Santo. Vamos ouvir a codorna do Nordeste. Olha aí.
Isso aí também nós ouvimos muito quando vai pro meio da roça. Ô, cordões velho da roça. Outra espécie comum e mais bem distribuída que a codorna do Nordeste é a codorna amarela, Notura maculosa, que, como podem ver, é bem distribuída no mapa mesmo, né? Vivendo em praticamente todas as áreas abertas do Brasil, né? Com exceção da Amazônia, ela praticamente não existe na Amazônia, mas pelo resto do Brasil ela tá aí, né? Nos pastos, né? Cantando pelos pastos. Vamos ouvir a codorna amarela. Olha aí. Vai piar mais, não? Vimos as duas espécies de codorna mais comuns, agora vamos ver as duas mais raras do Brasil, como a codorna mineira, Notura minor. Codorna mineira, considerado um fantasma do cerrado, né? Uma ave fantasma do cerrado brasileiro. Como podem ver, né? Como o próprio nome já sugere, ela vive em Minas Gerais e em Goiás. Porém, tendo bem poucos registros nesses estados, né? Uma ave fantasma, né? Uma ave que costuma se esconder bem. Tem poucas fotografias dela, majoritariamente temos sons. Por isso, vamos ouvir o som da codorna mineira. É um som bem discreto mesmo, né? O que só dificulta ainda mais ela ser registrada, né? Parece só ter um insetinho gritando no meio do mato, assim. E por fim, temos a codorna carapé, Taunisco namus, a única espécie do gênero Tauniscus. Outra espécie bem rara e bem pouco fotografada pelo Brasil, né? Essa fotografia aqui, inclusive, é uma das únicas que existe dela, né? Tem uma famosa, inclusive, dela na boca de um lobo-guará, para ver como que a espécie é rara, né? Provavelmente a primeira fotografia, o primeiro registro fotográfico dessa espécie foi ela sendo comida por um lobo-guará. Pra tu ver, né? Eu falo desta fotografia especificamente, olha que interessante. Também uma ave fantasma do Cerrado e até da Caatinga um pouco, né? Como dá pra ver, ela vive um pouco pela Caatinga baiana. Pelo menos tem registros dela lá, não é? E também por Goiás e Minas Gerais. Vamos ouvir o som da codorna carapé. Cadê a seta? Cadê a seta? A seta! Liga a seta! Que? Enfim. Também tem um som bem discreto que lembra um inseto, né? Que torna seu registro ainda mais difícil na natureza. Olha aí. Enfim, você acabou de conhecer todas as 25 espécies de inhambus do Brasil. Então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e comenta aí qual o próximo grupo de aves você quer ver por aqui. Lembrando que eu já fiz sobre alguns, né? Talvez eu vou colocar um aí no final do vídeo para vocês verem, né? E até o próximo vídeo. Feliz ano novo. Já estamos em fevereiro já, mas feliz ano novo.